Deus é maravilhoso. Hoje eu estou assim tão animado que eu fui escalado para ministrar agora às 17h30 e às 19 horas. Mas eu não suportei ficar em casa às 10 horas da manhã e vim para a igreja, estar aqui para dar uma palavra e também para receber a palavra. Deus é tão extraordinário, tão maravilhoso. Eu sei que algumas pessoas nesta semana ficaram um pouco preocupadas e ansiosas, porque foi anunciada a suspensão do plano Safra 24-25. Isso tirou o sono de muita gente. Preste atenção no que eu vou dizer para você. Se a sua confiança estiver no Lula ou no governo federal, ou seja, em qualquer outra pessoa da face da terra e que não esteja na palavra de Deus, é bom você procurar cardiologista, urologista, reumatologista, passar na farmácia, comprar Zupidem, de apesã, sei lá, o trem, Diazepam, a doutora Fernanda, obrigado, doutora Fernanda. E fizeram até uma homenagem para Rita Lee. Ritalina tem um trem aí. É verdade. Eu quero mostrar algo para vocês. Depois eu vou entrar no tema da mensagem, falando a respeito de uma vida abençoada. Pegue a sua Bíblia. A resposta que nós precisamos sempre vai estar na Bíblia. Não importa o que as pessoas falem. Não importa o que teólogos falem. Os influenciadores da mídia digital, o que eles falem. Não importa. Não importa, mesmo que um anjo de luz venha à noite e entre no seu quarto e anuncie a você um outro plano, uma outra mensagem que não for o Evangelho, não importa. A Bíblia diz que seja anátema. O Espírito Santo é tão extraordinário, porque quando a gente ouve algumas coisas, o Espírito de Deus, ele traz a palavra. Interessante quando o machado caiu lá no córrego onde os profetas estavam, e os aprendizes de profeta, eles estavam lavrando a madeira e com o machado, e de repente o machado caiu, e aí vieram o profeta. E de repente o profeta estava lá e o machado como que emergiu. É assim a palavra, para quem tem o Espírito Santo. A palavra, ela emerge. Ela sobe o nosso coração, chega na nossa mente, no nosso intelecto, depois vai para a nossa boca, para aniquilarmos todo o plano e estratégia de Satanás. Olha o que diz esse texto que está em Mateus capítulo 13, versículo 24. Interessante porque ele fala a respeito da parábola do semeador, capítulo 13. Depois, no versículo 24, Jesus fala a respeito da parábola do joio. Depois ele fala a respeito da parábola do grão de mostarda. Fala do fermento. Interessante. Há uma sequência por causa do entendimento, da revelação que Jesus está trazendo. O fermento é algo que contamina, é algo que influencia. A semente, ela traz consigo no seu DNA a capacidade de produzir segundo o propósito para o qual ela está sendo liberada. E você precisa estar atento ao Espírito Santo e à palavra, para não permitir que qualquer tipo de semente chegue ao seu coração e afete você, e tire de você a sua fé e a sua esperança. E interessante porque esse texto veio ao meu coração e diz assim: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Olha só, ninguém que tem um campo semeia semente ruim. Ninguém, em sã consciência. Interessante que
Eu tinha um gramado em casa e eu inventei de colocar ali alpiste e outras coisas para os passarinhos. E os passarinhos viam a coisa mais linda do mundo. Mas quando eu percebi, o meu gramado já não era mais gramado, já era uma plantação de alpiste. E outras coisas mais que vêm no meio da semente que você compra. Olha o que Jesus está dizendo. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Percebe? Ele semeou boas sementes. O que nós estamos semeando deste altar são boas sementes para gerar em você fé suficiente para que milagres se manifestem. Fé suficiente para você viver uma vida vitoriosa. A Bíblia diz: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A fé é o condutor para que você viva acima deste mundo natural e circunstancial. A fé é o condutor que leva você a viver milagres. Então nós estamos plantando sementes boas. Estamos desenvolvendo 2 séries extraordinárias. Uma falando a respeito dos milagres de Jesus, para que você se torne um agente, para que os milagres aconteçam. É um ensinamento. E como é importante o ensinamento? Eu sei que há poder na oração e na imposição de mãos, porque temos a Bíblia Sagrada que nos orienta a orarmos pelos enfermos e impormos as mãos. Mas o que nós queremos levar, e aqui como apóstolo, como pastor de vocês, e também trazendo ensinamento, é que toda a igreja seja despertada para sair dessa dimensão do comum e entrar na dimensão para que nos tornemos todos agentes de milagres. Para que onde você estiver, você ordene e as coisas aconteçam. A boa palavra, que a palavra de Deus está sendo semeada. Mas nós temos um inimigo, que de repente ele lança uma semente para pegar o teu coração. E é tão extraordinário o nosso Deus, porque nós temos um devocional que nós estamos seguindo, é as promessas de Jesus. E no meu devocional esta semana, exatamente no dia do plano safra, ou 2 dias depois, diz assim: eu estou esticando o braço, será que está enxergando pouco, apóstolo? Não, estou enxergando bem. Olha o que diz aqui: o Senhor concederá grande prosperidade a vocês. Eu acredito na Bíblia. No fruto do seu ventre, nas crias dos seus animais e nas colheitas da sua terra, nesta terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês. Deuteronômio capítulo 28, versículo 11. É possível que algumas pessoas possam dizer assim: apóstolo, isso era exclusivamente para a nação de Israel. Quer dizer para você, tantas quantas são as promessas de Deus, temos nelas o sim, por elas o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Portanto, se eu acredito que esta promessa é para mim, ela é para mim. Mike Murdock, ele diz que a parte da Bíblia que vai funcionar para você é a parte que você crê. Se você crê que não vai dar certo, é a fé o contrário, já não vai dar, é a fé o contrário. Preste atenção. Eu sei que aqueles que plantam, muitas vezes têm essa expectativa do recurso, porque é um empréstimo subsidiado. Mas eu quero profetizar que você que planta, e você que é empresário, vai chegar o dia em que você não vai tomar emprestado, você vai ter para emprestar. Aí, amém é meia dúzia dando amém. Eu não estou falando isso para deixar você um pouquinho mais animado, não. Eu estou falando isso para você entender a palavra de Deus, qual é o plano que Deus tem para a sua vida. Porque nós não estamos aqui para brincadeira, não. E olha o que Deus ministrou meu coração ainda mais. Olha que extraordinário. Dentro do plano de leitura anual, pode ser que algumas pessoas não tenham essa percepção. Mas de repente, diante desse cenário todo, veio esse texto no meu coração. Lendo a Bíblia, olha o que diz.
Quando saíres a peleja contra os teus inimigos e vires cavalos e carros e o povo maior em número do que tu, não o temerás, pois o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, está contigo. Olha, quando você vê algo que é mais poderoso, maior, um exército, um poder de aniquilar, saiba vocês que foi o Deus de vocês que tirou vocês do Egito. Não tenham medo, Ele está com vocês. Mas agora, olha que segue aqui. Olha o versículo de número 2. Quando vos achegardes a peleja, olha a chave, o sacerdote se adiantará e falará ao povo. E dir-lhe-á: ouvi, ó Israel, hoje vos achegais a peleja contra os vossos inimigos, e que não desfaleça o vosso coração, não tenhais medo, não tremais, nem vos aterrorizeis diante deles. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. A definição, e a palavra de Deus é liberada pelo sacerdote. Quando eu vi todo esse cenário aí, que sinaliza como que vai desaguar no caos, eu quero liberar essa palavra de Deus sobre a sua vida. Não tenham medo. Interessante, porque o diabo quis plantar uma semente de medo no meu coração, diante do desafio que nós temos na reforma e todo o propósito do novo templo. Eu percebi assim, no mais profundo, como que uma semente. Eu falei, de repente o Espírito de Deus traz a verdade. Mas é interessante, porque ele diz, olha, nem todos devem ir à guerra. Ele diz as categorias de pessoas que deveriam ficar fora da guerra. Eu quero só destacar aqui, dentre algumas categorias que não devem ir à guerra. Diz assim: o homem medroso, do coração tímido, torne para sua casa, para que o coração de seus irmãos não derreta como o seu coração. Preste atenção. Se afaste de pessoas negativas, que não enxerga na perspectiva da fé que você enxerga, que tem o coração medroso e dizendo, olha, se prepara, faz aquela voz cavernosa assim, se prepara, você vai viver os seus piores dias. Se você perguntar qual é o teu nome, ele vai falar Legião. Você percebe que é muito simples sermos seduzidos, enganados com a pseudo-verdade. Eu me lembro do pastor Sérgio, quando ele era criança, o seu pai veio de Portugal, ou da Espanha, para o Brasil, imagina, de navio, uma dificuldade terrível, e se estabelece no Rio de Janeiro, e ali ele constituiu a sua família, se tornou uma pessoa da classe média alta, apartamento em Copacabana. E ele se lembra quando o pai dele ia para a praia e caminhando com ele, e ele ali ao lado do pai, e o pai falando em crise. Falou, desde quando eu era criança eu ouço falar de crise. Presta atenção, desde que o mundo existe, sempre existiram as crises, fome, pragas, pestilências. Preste atenção, se nós sobrevivemos ao Covid, e eu acredito que a maioria de nós saímos maiores, e eu acredito que a maioria de nós saímos maiores. Eu assisti um filme
Ele era um espião russo e foi capturado nos Estados Unidos e capturado, ele vai ser levado para a corte. Então ele tinha um advogado e ele era muito sereno, o espião, gelado. Penso numa pessoa fria, como que inabalável. E ele sendo levado para a corte, no banco de trás, ao lado do advogado, e ele ali firme, olhando, e o advogado do lado dele. O advogado nem olhou para ele, disse assim: você não está preocupado, como que ser condenado à morte? Ele nem olhou para o advogado, simplesmente abriu a sua boca e disse assim: preocupação ajuda? Nem piscou. Eu pergunto para você: preocupação ajuda? O diabo vai dizer para você que a preocupação é um sinal de responsabilidade. Na verdade, é a marca da incredulidade, porque aquele que tem fé não teme jamais. Vamos orar, vamos encerrar, vamos embora para casa. A Bíblia diz que os que confiam no Senhor, os que confiam no Senhor, são como o Monte Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Eu acredito no que a Bíblia diz. Meu irmão, pode o doutor pós-doutor em divindade questionar aquilo que está fundamentado no meu coração, que eu já estou vacinado nas minhas convicções de fé. E olha que eu já passei, e na verdade a gente passa mesmo, e todos nós passamos. Eu já passei por provas pelo fogo e pela água. Quando passares pelas águas, quando passares pelos... Eu já passei por tudo isso. O que você perguntar para mim, eu posso dizer: já passei. Mas Deus me preservou, Deus me guardou, Deus me livrou. Eu estou aqui e vou viver o seu plano perfeito até o último dia da minha vida aqui nessa terra.